Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir em Marcos 13. Treze, 14 ao 23. Amém? Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito, está onde não deve estar, quem lê, que entenda. Então os que estiveram na Judéia, que fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Amém? Irmãos, essa passagem ela veio recentemente no meu coração e Deus ele me convidou, eu entendo como um convite, ele me convidou a refletir nessa passagem. E o pastor me prestou um livro que Por que caem os valentes. E essa passagem no começo para mim não fez muito sentido, porque Jesus ele fala tanta coisa e ele nos alerta sobre tanta coisa. E, sabe, isso gera um temor dentro de mim, não sei, eu creio que dentro de vocês também. Mas dentro de mim, eu posso dizer que como Jesus ele vem falado forte no meu coração e como ele vem plantado temor na minha vida por ele. E essa passagem, Jesus ele deixa bem claro a questão de algo que o pastor já até ensinou aqui nos estudos, que é os princípios das dores de parto. Jesus ele vai falar sobre os falsos profetas. E quantas vezes as igrejas elas não são enganadas? E hoje de manhã, é muito de Deus eu ter sido chamada, porque hoje de manhã, Deus ele falava algo muito forte no meu coração e justamente sobre esse texto. Que ele não quer a igreja dele imatura. Ele não quer a igreja dele matura. Ou seja, ele não quer uma igreja que Paulo vai dizer, eu não lembro muito bem qual, mas ele vai chamar eles de crianças, porque eles não foram capazes de receber da forma como Deus queria que eles recebessem. Mas Paulo teve que se emancipar, teve que se acalmar, teve que ter cuidado ao falar com eles, porque eles não estavam preparados, eles agiam como crianças. E essa igreja, Deus ele não está chamando a gente para agir como criança. Ele quer uma igreja que tenha maturidade espiritual, que a gente saiba lidar com os conflitos. E como ter essa maturidade espiritual? Orando, jejuando e lendo a Bíblia, porque ela é o nosso maná. E hoje, quando eu tive essa experiência com Deus, uma das coisas que eu pedia muito para Ele era que Ele continuasse a derramar o maná espiritual que Ele tem derramado aqui. Quando eu parei para analisar esse texto, se a gente for olhar, quantas igrejas, quantos pastores não estão caindo por falta desse maná espiritual? Às vezes, até no meio de nós caímos e nem percebemos. E isso é uma falta de maturidade, porque a gente não reconhecer nossas próprias falhas, sendo que nós somos chamados todos os dias para reconhecer nossas falhas diante do Senhor e pedir perdão. Ainda agora eu estava falando com Deus, orando, meditando no louvor, e uma das coisas que eu falei para Ele, e que engraçado, irmãos, tem uma coisa muito séria, que a gente não deve prometer nada para Deus aquilo que você não vai cumprir. E eu tenho certeza que Ele está me cobrando isso porque eu prometi a Ele. Eu falei, Senhor, se Tu me deres a oportunidade de falar do Teu nome,
eu vou falar do meu temor, do temor que tu tens plantado em mim. Antes de eu me converter, o meu maior medo era perder a minha avó, que há alguns anos atrás ela teve indício teve uma suspeita de câncer. Eu fiquei muito abalada com isso. Foi muito antes de conhecer Neto, conhecer a família dele. E eu fico muito abalada porque a minha avó foi que me criou. Então o amor que eu tenho por ela é imenso, é imensurável. E é uma pessoa muito simples de coração. Então, antes eu tinha muito medo de perdê-la, perder meus pais. Apesar dos pesares, são meus pais, eu amo os meus pais. Hoje, antes de eu me converter, eu tinha muito medo de perder a família de Neto, porque me acolheu tão bem. É uma família que me ama. Eu considero Tianoc como meu pai, não só porque ele é meu pai espiritual, mas porque eu sinto o amor dele como um amor de pai. Eu tinha tanto medo assim, de sair da igreja, de cair por besteira. E eu continuo tendo medo de todas essas coisas. Mas hoje Deus me levou a refletir que o meu maior medo hoje é de perder a presença dele. De perder o que ele tem na minha vida. De perder os projetos dele. E eu fiquei vendo, Senhor, quantas pessoas não perderam esse medo. Perderam medo de te perder. E, irmãos, eu falo com todo o meu coração, eu tenho medo de perder Deus. Eu tenho medo de perder a presença dele. Eu tenho medo de perder tudo que ele tem para a minha vida. Eu acho impossível passar para a medicina. Porque eu trabalho, eu estudo, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que cuidar de tanta coisa ao mesmo tempo. Eu acho impossível. Mas eu sei que para o meu Deus tudo é possível. Eu sei que para o meu Deus tudo é possível. Eu achava impossível meus pais se converterem. Eu achava tudo impossível. Tudo é impossível para nós humanos. Mas o Deus que nós servimos, para Ele as coisas humanamente impossíveis não é nada. É simplesmente não é nada. E Deus, nessa palavra, eu entendo que Ele está nos chamando para um novo nível, igreja. Ele está nos convocando a orar mais. Ele está nos convocando a sermos mais limpos, mais procurar a santidade, buscar a santidade. Porque Ele não quer a igreja dele com altos e baixos. Uma vez um irmão pregou sobre como é a vida do crente. Eu acho que foi até o pastor Ubirajá. Como é a vida do crente, que normalmente a vida do crente é cheio de altos e baixos, enquanto nós devemos ser firmes e constantes. E quando ele falou isso, eu fiquei analisando, meu Deus, pior que é verdade. Nós somos cheios de altos e baixos. Quando a gente está no primeiro amor, a gente só quer estar no joelho, esfregar nossa cara no pó, como diz a Joane, quer estar ali pertinho na igreja. E outro dia eu percebi, eu até falei para um amigo meu, que trabalha comigo e ele está muito afastado da igreja. Eu falei assim, fulano, por incrível que pareça, vou fazer 2 anos que eu me converti, mas não teve um dia na minha vida que eu falei, não, hoje eu não quero ir para a igreja. Todos os dias, todas as oportunidades que eu tive de poder estar na igreja, porque os meus pais me impedem muito, mas todas as vezes que os meus pais permitiram que eu estivesse na igreja, eu estava na igreja com muita felicidade. Porque eu vejo que estar aqui é um privilégio. Não é uma questão de, vou fazer moda, ou então vou fingir aparências. Pelo contrário, o pastor muito bem sabe como funcionam as coisas. E, às vezes ele vai me repreender e eu lembro de uma vez que ele foi me repreender e não foi que eu desafiei ele, mas eu questionei alguma coisa e eu falei, no dia seguinte, de manhã cedo, 7 horas da manhã, que foi o horário que eu cheguei no serviço, acordei com incômodo, eu senti, liguei para ele 7 horas da manhã, 7h30, e ele pegou e falou assim, eu acho que ele até estranhou, porque era um número que ele nem conhecia, mas eu liguei para ele e falei, pastor, eu lhe pedi por isso, isso, isso. Ele, minha filha, pastor, peço perdão porque eu estou sentindo que eu preciso pedir perdão. Não estou aqui para me gabar porque eu tenho certeza que isso não é de mim, nessa fase da minha tenho certeza que não é por mérito meu, pelo contrário, porque quando ele faz as coisas por mim e por ti, ele não vê os nossos pecados, mas ele vê o sangue que foi derramado na cruz, ele vê o que Cristo fez por mim e por ti. Então, por mérito nenhum meu, eu estou onde eu estou, mas sim por mérito, graça, glória e honra
honra a Deus, porque nós não somos dignos de nada. E eu tenho aprendido isso, eu tenho vivenciado isso, e eu tenho experimentado das bonanças de Deus, da misericórdia de Deus. Às vezes, quando eu estou um pouco afastada é que eu estou sentindo que eu estou me afastando, às vezes é só um dia. Mas esse um dia faz muita diferença para Deus. Faz muita diferença. Um dia que tu não vai lá e te entrega verdadeiramente faz diferença para Deus. Eu posso não estar aqui fisicamente todos os dias como eu queria estar. Mas pode ter certeza que meu espírito está ligado nessa igreja de uma forma como nunca assim passou pela minha cabeça que eu pudesse estar. Eu não me considero capaz de pregar, nem de louvar quando Michele me chama. Eu não me considero capaz de ministrar em seu ninguém. E uma das experiências que eu tive, que Deus estava falando comigo, mas eu dizendo, não, isso é coisa da carne, isso é coisa... Uma das coisas que eu mais tenho medo é de orar em línguas. E muitas pessoas já presenciaram eu orando em línguas. Eu tenho muito medo de orar em línguas. Porque Paulo, que quando nós oramos pelo Espírito, tudo bem, Deus recebe uma oração de espírito para espírito. Mas quando nós oramos em línguas por carne, nós amaldiçoamos as pessoas, nós amaldiçoamos a igreja. E em momento nenhum eu quero amaldiçoar ninguém, pelo contrário, eu quero ser algo que faça a igreja crescer, tanto espiritualmente como fisicamente. Eu quero ser usada para a igreja crescer. Assim deve ser o objetivo de cada um, porque Cristo, ele não olha o que tu tens em si, mas o que tu é, a tua essência. E quando eu cheguei hoje, eu falei para o Lohan, vocês já conhecem o Lohan. Eu falei para Lohan, com os olhos tudo cheios de lágrimas, eu falei, Lohan, eu tô com muita vontade de chorar. Eu sei que eu não posso chorar, mas eu tô com muita vontade de chorar. Porque eu percebi que eu tenho medo de perder Deus. E eu tenho realmente medo de perder Deus. Eu tenho realmente medo de perder aquilo que Ele tem feito na minha vida. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Porque eu sei o que é viver sem esse Espírito Santo. Eu sei o que é viver sem alguém para te consolar. E às vezes não vai ter ninguém, irmãos, ninguém para te consolar. Às vezes a pessoa que você menos espera te deixa para trás. E por muitos anos eu andei sem ninguém. Eu andei sem ter alguém. Eu me confiava em amigos e no momento certo Deus me tirou todos aqueles que eu achava que eram meus amigos, para saber como era. E tem um louvor que falava, acho que foi até Veri quem me enviou, que falava que Deus, ele é o nosso melhor amigo. E isso é verdade. Deus, ele é o nosso melhor amigo. Eu posso dizer e afirmar a vocês que Deus é o meu melhor amigo. Porque em todos os momentos, em todos e até mesmo aqueles que eu não pensava, Ele nunca me abandonou. E eu tenho certeza que Ele nunca abandona um servo seu. Nunca, nunca abandona. Tem um louvor da Fernanda Brum que fala que nunca se viu um justo viver sem algo de Deus, viver sem a plenitude de Deus. Às vezes nós não entendemos que viver na plenitude de Deus não significa viver no muito, mas adorá-lo no muito e no pouco é necessário. Adorá-lo no muito e no pouco é necessário. Orar todos os dias é necessário. Jejuar é necessário. Tudo que o pastor vem ensinando, eu venho tentado colocar em prática. Não sou perfeita, sou falha, sou humana, mas eu tenho tentado. Eu sou jovem, mas eu tenho tentado ter os meus limites, porque eu não sou mais só uma jovem, eu sou uma jovem que pertence a Cristo. E eu preciso zelar pelo meu testemunho onde quer que eu vá. No dia que o pastor pregou sobre submissão, por incrível que pareça, foi o dia que eu tinha discutido com um jovem também, que ele é meu líder lá no serviço, assim, ele é e não é, mas o meu supervisor, ele estava fora, então ele era meu líder. E eu tinha discutido com ele porque ele tinha falado algo errado e eu rebati. O pastor estava pregando, parecia que ele estava pregando para mim. E eu fiquei com aquele peso, e no dia seguinte, meio que passou. Só que quando eu cheguei no serviço, a primeira coisa que eu fiz foi, olha, me perdoa, eu falhei nisso. Ele começou até a rir da minha cara, porque para ele é algo normal. Mas para Deus não é normal. Para Deus não é normal. E nós precisamos aprender a viver sob princípio. Nós precisamos aprender a viver sob princípio.
seja de submissão, seja de primazia, nós precisamos aprender a viver sob princípio. Porque Jesus fala, cuidado, ai daquelas que vão criar, porque imagina só como vai ser para uma grávida quando Jesus voltar e ela não estiver em Cristo. As dores de parto, a ciência explica aí como funcionam as dores de parto. E a imagem que a mulher tem é de uma coisa muito dolorosa, principalmente num parto normal. E, gente, eu fico imaginando, quando Jesus voltar, o reboliço que não vai estar o mundo, o desespero das pessoas como não vai estar. Algumas talvez nem se deem por falta, mas eu fico vendo, meu Deus, se tu não salvares meus pais, como é que eles não vão ficar se perguntando, cadê Nicele? E eu zelo pelo meu testemunho, eu faço o máximo, eu me esforço, mas eu também tenho falhas. Eu não estou aqui para dizer que eu sou perfeita, mas pelo contrário, para dizer que a perfeição de Cristo tem me alcançado. E se Ele pode me alcançar, Ele também pode te alcançar, mas depende de ti. O primeiro passo é nosso. Se para andar com Cristo, não adianta você dizer da boca para fora. Ou então se sentir culpado quando alguém vai pregar alguma coisa, porque se você achar que errou nisso, mas não pedir perdão, isso se chama remorso, não arrependimento. E Deus procura corações arrependidos, corações que buscam a Cristo verdadeiramente. São corações arrependidos, corações que necessitam, que têm necessidade de estar em Deus, corações que são sedentos, que quando estão na presença dEle, é só isso que importa, independentemente dos empecilhos que aparecem, porque vão aparecer na vida de todo mundo, mas a decisão é nossa. Nós nos rendemos por esses empecilhos ou nós seguimos em frente com Cristo. E seguir em frente com Cristo, eu posso afirmar que é sempre a melhor solução. Mas Ele é tão maravilhoso que te deu essa oportunidade de escolher. Então escolha com sinceridade, porque Ele vai te cobrar isso. Se tu escolher a Ele, que escolha de todo o vosso coração. Porque aí sim, Ele vai entender que é uma escolha verdadeira. Não escolha por empolgação. E eu falei outro dia, pastor, eu estava passando por uma luta e falei para ele, pastor, eu tenho convicção no Deus que eu sirvo. Eu não falo isso por empolgação, mas eu falo porque eu tenho convicção no Deus que eu sirvo, no Deus que a gente serve. E eu reconheci que eu consigo sentir a autoridade espiritual do nosso pastor sobre a minha vida. Eu consigo sentir quando algo não está bem, que ele sente também. Já aconteceu de eu sentir quando ele está orando na madrugada por mim. E eu entendo tudo isso, que eu só tenho mesmo a agradecer a tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e o que eu sei que ainda vai fazer, porque as promessas dele, elas são firmes. Ele não é homem para que minta. E, gente, por que é tão difícil para um servo dele acreditar nele? Porque é tão difícil para a gente buscar essa maturidade espiritual que ele quer da gente? Por que é tão difícil, às vezes a gente se acomoda, a gente cai no comodismo e cai naquela de cristão só por modinha. Não vamos ser cristão por modinha, vamos ser cristão porque nós somos convictos que Cristo vai voltar, que Cristo existe. E vamos pregar às nações, porque Deus tem nos chamado para pregar às nações. Então vamos pegar o evangelho, vamos pegar o que nós aprendemos e sair pregando, esvaziar o inferno, porque muitas pessoas estão lá e às vezes o nosso pé, pode não estar os dois, mas o nosso pé está lá e nós não observamos. Vamos nos autoavaliar, vamos nos autoexaminar para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Jovens, acabou o tempo de brincadeira. Não importa a idade que tu tenhas, mas acabou o tempo de brincadeira. Chegou o tempo de nós zelarmos pelo que Deus tem nos dado. Deus tem dito que vai nos levar às nações, tem dito que vai nos levar para trazer pessoas doentes, enfermas, e eu creio em todas essas coisas, mas eu também creio que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que vai um ajudando o outro, e quando um quer cair, nós temos que nos segurarmos, nós temos que estar firmes. Então chegou o tempo de nós utilizarmos a nossa juventude, a nossa mocidade, para esvaziar o inferno. Chega de tanta brincadeira, chega de tanto falatório, chega de tanto mimimi. Nós somos jovens, não é porque nós somos jovens que temos que estar carregados de desculpas, porque nós não fazemos tantas coisas. E uma das coisas que eu sempre disse para o pastor
E eu continuo dizendo, desde o começo eu disse isso para ele: pastor, eu nunca quero dizer ao Senhor, quando eu errar, ou me utilizar de desculpa, porque eu sou nova convertida. Ser novo convertido não é desculpa para os meus erros, e eu reconheço que erro. Ser nova convertida não é desculpa para as minhas falhas, mas pelo contrário, as minhas falhas são desculpas para que eu possa me olhar e dizer: não, eu tenho que mudar. Então, não olhe para se você é novo convertido ou não. Deus me batizou no Espírito Santo, eu não tinha nenhum ano de convertida. Deus me batizou, começou a me mostrar o mundo espiritual, eu não tinha nenhum ano de convertida. Então, se isso pode acontecer comigo, e se tiver algum novo convertido aqui, pode acontecer contigo também. Basta saber o nível de espiritualidade que tu queres ter com Deus. Basta saber o nível de intimidade que tu queres ter com Deus. E é isso que eu tenho para dizer para a igreja, amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas, meu Pai. Em primeiro lugar, quero te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Nós não somos dignos de nada, Pai, mas Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes o porquê cada um está aqui presente, Senhor. Vem, Pai, manifesta Teu Espírito Santo pela Tua misericórdia, Senhor. Manifesta Teu Espírito Santo, Senhor. E que quem venha falar, Pai, quem venha pregar, quem venha louvar, Senhor, não seja homens ou mulheres, Pai, mas seja Tu, Espírito Santo, esteja a reinar, meu Deus, nesta Tua casa de oração, Pai. Vem, Pai, faz morada em nossos corações, Pai. Muda a nossa mente, muda nosso coração, Pai. Nos faz perdoar, nos leva ao verdadeiro arrependimento, Pai. Nós não somos, Pai, nós não somos perfeitos como Tu és, mas tens misericórdia de nós, Senhor. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ti. Então, Pai, nos perdoa de qualquer iniquidade, meu Deus. Perdoa, Senhor, por qualquer falha nossa durante o dia, Senhor. Perdoa por nossos pensamentos, Pai, que nos afastaram, que entristeceram o Teu Espírito Santo, Senhor. Quebra, Senhor, toda maldição, toda obra maligna, todo empecilho, Senhor. Toda seta maligna, Senhor, que tem em alguém ou em mim, Pai. Quebra, meu Deus, nos mostra, Pai. Nos revela os Teus mistérios, os mistérios do mundo espiritual, Pai. Nos santifica, Senhor, nos santifica, nos lava com Teu verdadeiro Espírito Santo, meu Deus. Nos lava, Pai. Nós queremos ser puros, santos, Senhor. Nos leva a ter mais intimidade contigo, Pai. Nos leva, meu Deus, a ter um grau de intimidade contigo maior. Limpa nossa mente, Senhor, nosso coração. Nos conecta no céu, Senhor. Nos faz entender, nos alimenta do Teu maná espiritual, Senhor. É o que te pedimos, Pai. Traz em paz, Senhor, aqueles que ainda hão de vir, Pai. Pai, leva, Pai, a cura, Pai. Leva tira toda doença, meu Deus. Toda doença que impediu dos Teus servos não virem, Senhor. E todo aquele, Pai, que não pôde vir por estar trabalhando. Tu sabes, Deus. Tu sabes o coração desses Teus servos. Então, Pai, dá descanso na alma. E fortalece o espírito deles onde eles estiverem, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as coisas. Fala conosco, Pai, eu te peço mais uma vez. Fala conosco, continua falando, Senhor. Ministra o Teu Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor.